Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que vive na habitação do Altíssimo, essa é a questão, né? Aquele que vive na habitação do Altíssimo, aquele que está protegido pelo Altíssimo, aquele que está debaixo da proteção de Deus. Bem, o Salmo 91 é uma verdadeira poesia, aleluia, onde nós entendemos que essa canção aqui está falando daquele que é verdadeiramente protegido por Deus, tá bem? Quando a gente olha o povo de Israel, nós vamos ver que o povo de Israel, ele recebeu de Deus condutas, né? Os mandamentos. E toda vez que Israel saía, toda vez que Israel desviava das ordenanças de Deus, Israel sofria os reveses. Israel desobedecia e sofria por desobedecer. Israel saía da direção e sofria por sair da direção. Olha, quem olhava para Israel podia perceber claramente que Israel tinha alguém por eles. Podia se observar que Israel tinha um Deus que pelejava por Israel, que lutava por Israel. Quando Israel abandonava Deus, os inimigos de Israel triunfavam sobre Israel. Como também vinham diversas pragas, vinha seca, e eles acabavam sofrendo muito. Para retornar, tinha que haver reconhecimento do erro, arrependimento, reconciliação com o Senhor Deus. Deixando aqui, apenas para exemplificar, nós vamos observar a história dos juízes, e nós vamos ver que Israel transgrediu, Deus levantava o juiz normalizava as situações, aquele juiz deixava de existir, Israel abandonava Deus, Deus levantava o juiz seguinte, e assim Deus ia conduzindo a nação de Israel. Deus era a sombra protetora de Israel. Podemos até afirmar que hoje Deus é a sombra protetora de Israel. Bem, nós sabemos que quando Israel atravessou ali o Mar Vermelho junto com Moisés, que passaram a peregrinar aqueles 40 anos no deserto, a Bíblia deixa bem clara que a noite cobria uma nuvem como se fosse âmbar, né? Como se fosse um grande fogo, aquecendo eles do frio. Durante o dia, aquele frescor de uma nuvem protegendo eles do calor causticante. Israel estava sempre debaixo da proteção de Deus. Nós estamos falando aqui de dois povos. O povo chamado Israel, que desfrutava da proteção de Deus, desfrutava da sombra protetora de Deus. E nós vamos ver que o Senhor Jesus se manifestou a Israel. Israel
rejeitou o Senhor Jesus, Jesus acabou sendo crucificado, ressuscitando ao terceiro dia, e essa sombra protetora agora passa a ser também da igreja. Daquele que aceita Jesus, daquele que se arrepende de um passado triste, daquele que renuncia às práticas do passado e passa a viver em mudança de atitude. Esse desfruta da proteção de Deus. Esse está na habitação do Altíssimo e pode descansar nos braços do Todo-Poderoso, como também desfrutar da sua proteção, como diz o texto. Mas há que se dizer que muitos estão correndo perigo. Há que se alertar que muitos não estão mais debaixo da proteção do Altíssimo. Abandonaram Jesus. Desviaram-se pelo caminho. Muitos ainda estão dentro de suas igrejas, mas não abandonaram as práticas que não agradam a Deus, supondo eles que Deus não está vendo. Embora tenham eles certeza que o pastor não vê. Embora tenham eles a certeza que a esposa não está vendo. Embora tenham eles a certeza, elas, que o esposo não sabe. Mas aquele que não muda suas atitudes, não desfruta da proteção de Deus. Muitos vão para Jesus e não largam as suas práticas, as suas superstições, não largam o seu credo, continuam com as liturgias vindas de lá do paganismo, de uma cultura herdada por familiares, onde ainda não são libertos e precisam ser libertos. Há que se dizer que é preciso renunciar às práticas que não agradam a Deus. Quem não vive em arrependimento também não pode desfrutar da proteção do Altíssimo. Aleluia. Como que o Senhor protetor pode ele fazer acepção de pessoas? Ele não faz acepção de pessoas nem para abençoar e nem para então sofrerem as consequências do seu erro. Deus, ele é imparcial. Aleluia. Não há dois pesos, duas medidas. Deus ninguém engana. Deus ninguém ilude. Aleluia. Há que se entender que nós precisamos estar na proteção, na sombra protetora dele. E para estarmos debaixo da sombra protetora dele, precisamos estar negando a si mesmo, pegando a nossa própria cruz, seguindo a Jesus e dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Jesus falou, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Nós não somos desse mundo. Quem faz desse mundo um porto seguro, quem faz desse mundo uma referência, quem faz das riquezas referência, quem faz da posição a sua forte segurança, podemos assim dizer, não está na sombra do Altíssimo. Estar na sombra do Altíssimo é depender única e exclusivamente dele. Aleluia. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda
a minha confiança. Aleluia! Confiar em Deus quando as coisas dão certo. Confiar em Deus quando não dá muito certo. Confiar em Deus quando não dá nada certo. Confiar em Deus quando eu recebo de Deus. Confiar em Deus quando eu também não recebo de Deus. Confiar em Deus em busca da minha salvação. Confiar em Deus acreditando que Ele sempre quer o melhor. Veja que o salmista diz: eu deposito em Deus a minha total confiança, acontecendo ou não acontecendo aquilo que eu espero. Afinal de contas, a nossa esperança está naquilo que Deus pode nos dar, ou a nossa confiança está naquilo que Deus é? Aleluia! O que você espera de Deus? Você espera de Deus lucro? Você espera de Deus presentes? Você espera de Deus favores? Ou você espera de Deus que Ele possa salvar a sua vida? Que Ele possa curar a sua ferida? O que você espera de Deus? A relação de baixo para cima, do homem para cima, deve ser expressamente de adoração, deve ser expressamente de renúncia, aleluia, deve ser expressamente desejando a entrada na vida eterna. A relação de cima para baixo de Deus para nós é a vontade dele. E quero aqui afirmar categoricamente que na maioria das vezes o que Deus tem para nós não é o que nós pensamos ou queremos. Aleluia. Diga-se de passagem que Deus quer o melhor, Deus tem sempre o melhor. Em quem você deposita a sua confiança? Você deposita a sua confiança no dinheiro, no automóvel, no carro, em roupas, na placa denominacional? Você deposita a sua confiança nos homens? Então você não está na proteção de Deus. Você não está debaixo da sombra do Altíssimo. Você não está no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo é aonde acontece o livramento. No esconderijo do Altíssimo é onde acontecem as curas, as libertações, as providências. No esconderijo do Altíssimo é onde acontece o crescimento espiritual. Você busca fama para a sua vida, para o seu ministério? Você quer lugar de destaque nos púlpitos? Você só prega em igrejas grandes? Você não quer ir pregar lá no bairro? Você quer aparecer. Se você quer aparecer, a Bíblia vem me dizer que Deus quer nos esconder. O esconderijo do Altíssimo. Deus quer nos preservar. Deus quer nos guardar. Aleluia. O interessante não é a fama, o glamour, o status. O interessante não é o aparecer, a projeção. O interessante não é a eloquência, o pregar bem. O interessante não é ser o papel de parede, não é ser aquele que está na frente. O interessante é entrar na vida eterna. Aleluia. Lá nós seremos conhecidos uns pelos outros. E aqueles que estão lá no banco, no anonimato, que vivem uma vida de oração, muitas vezes, de um belo testemunho, terá muito mais a dizer para aqueles que gostam do microfone, para aqueles que gostam de um aplauso, uma batidinha nas costas. Olha o que a Bíblia diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo, no esconderijo
de Deus. Aleluia. Nós estamos equivocados com o verdadeiro evangelho. Nós queremos aparecer. Nós queremos ser famoso. Aleluia. Isso é uma falácia horrível que está levando muita gente à perdição. Um modismo evangélico. Aleluia. Deus não quer nada disso. Deus quer você preservado para Ele, guardado para Ele. Pregue o evangelho nas esquinas, aos seus familiares, aonde o Senhor abrir a porta. Aleluia. Se você ganhar uma alma, você já ganhou mais que o mundo inteiro. E o nome do Senhor Jesus é glorificado. Esconda-se no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e se cumprirá a palavra do Senhor que diz no versículo 7 desse Salmo 91. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Para de querer aparecer, meu irmão. Vamos orar. Vamos estudar a Bíblia. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai para o esconderijo do Altíssimo. Toda vez que você ora, você vai para o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo não quer mostrar você para o mundo, não. O mundo jaz no maligno. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Deus quer preservar os seus. Aprenda essa lição. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui.